O cinismo foi um movimento filosófico da Grécia Antiga e a origem dessa palavra ainda é meio controversa. Algumas pessoas dizem que a origem é Sinosargo, um ginásio onde se reuniam os seguidores dessa corrente filosófica em Atenas, ou então seria originado da palavra kion, cão, em referência a Diógenes, que foi um filósofo que dormia num abrigo de cães. O cinismo foi fundado por Antístenes, que viveu no século V e IV antes de Cristo, foi discípulo de Sócrates e mestre de Diógenes, que é o filósofo cínico mais conhecido. Nessa citação do Antístenes, em que ele diz: "A todos os meus amigos, sem distinção, eu estou pronto para exibir minha riqueza. Venham um, venham todos, e quem desejar pegar um pouco é bem-vindo à abundância que se encontra em minha alma." Essa citação já dá um pouco de indicação do que pensava o cinismo sobre o comportamento, sobre a felicidade, sobre o que era bom e ruim. Antístenes aqui fala de uma riqueza espiritual, uma riqueza interna, e não uma riqueza de objetos, uma riqueza externa. Os cínicos estavam especialmente preocupados com a questão de saber viver bem, do que era necessário para bem viver, como se deveria viver. Diógenes, um dos principais representantes do cinismo, viveu entre o século V e IV a.C., defendia que, como na citação a gente vê, a pobreza é uma virtude que podemos ensinar a nós mesmos. Diógenes foi um personagem até meio caricato da filosofia antiga. Ele vivia num barril, vestia uma túnica só e rejeitava todo tipo de comodidade. Bebia água de poças, conta-se que ele bebia numa tigelinha, e um dia viu uma criança bebendo direto com a mão, e aí ele jogou a tigela fora e andava. Tem uma história que conta que ele andava com uma lanterna na mão de dia na cidade, dizendo que procurava homens de verdade, né? Homens que fossem autossuficientes, homens que fossem virtuosos. E aí então as questões colocadas por essa corrente filosófica são justamente estas: como se deve viver, se a cultura e os confortos são importantes, o que é ser uma pessoa virtuosa. A filosofia, então, na visão do Diógenes, era defendida mais por gestos, por ações, do que por palavras, por discursos. Era uma filosofia que desprezava o prazer físico, que defendia o abandono de atividades puramente intelectuais, então um retorno à natureza, um retorno à simplicidade, um elogio do domínio do próprio corpo e das próprias necessidades físicas, eliminação, supressão de qualquer tipo de paixão e mesmo de vínculos sociais que eram vistos como obstáculos a essa vida despojada de bens materiais, uma vida mais livre, mais autônoma, uma busca por uma vida mais genuína. A felicidade estava então na autossuficiência, em se bastar, em ter ao alcance da sua mão tudo que você precisa, e da autarquia, de dominar a si mesmo. Então, como eu havia dito anteriormente, o Diógenes não usava prato, não usava talher para comer, não usava copos. Certa vez, numa discussão sobre o movimento, se o movimento existia, se o movimento não existia, a resposta do Diógenes foi levantar e começar a andar. Então, me diz aí se o movimento não existe, se você está justamente vendo eu me mover. Essa autarquia tem muito a ver com a ideia de que a vontade determinada ela é capaz de ultrapassar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de problema e dificuldade. O controle e o autodomínio, um olhar voltado especialmente para si próprio, né, para suas próprias vontades, seus próprios desejos, e uma capacidade de controlar isso. Tem uma outra história sobre o Diógenes que revela essa simplicidade e a completa negação de todas as convenções sociais e de hierarquias
e de diferenciações e de vínculos que eram vistos pelos cínicos como obstáculos a uma vida plena, uma vida feliz. Dizem que certa vez Alexandre o Grande procurou Diógenes para conversar com ele, estava curioso, ele era um personagem conhecido da Grécia. E aí Alexandre encontra Diógenes tomando sol, no maior sossego. E aí ele se coloca diante do Diógenes e diz, né, com toda a pompa: pode me pedir o que você quiser, você é um grande sábio, peça qualquer coisa e eu vou te dar. E aí Diógenes respondeu: sai da frente do meu sol, é isso que eu quero que você me dê. Saia da minha luz, que eu estou tomando sol e você está na frente. Então, diante de uma pessoa que poderia dar mundos e fundos para ele, porque, né, o imperador Alexandre o Grande, a única coisa que Diógenes precisava era de sol, e o Alexandre estava na frente, então ele só disse: sai da frente, porque você está na frente do meu sol. É só uma anedota que se conta sobre Diógenes para ilustrar essa negação de confortos muito luxuosos e também de certos vínculos e certas convenções sociais que para eles só serviam para complicar a vida das pessoas. Existem vários movimentos atuais no nosso mundo de hoje que parecem ou têm uma semelhança ou diretamente buscam inspiração no cinismo. Movimentos como o movimento minimalista, que acontece no Japão e em outros países, de pessoas que estão buscando viver com o mínimo necessário, o mínimo de bens materiais, apartamentos, casas pequenas, poucos móveis, poucos bens. Temos também a organizadora profissional, a Marie Kondo, que é também japonesa e trabalha com aquela ideia, né, de mágica da arrumação. Tem livros, tem até uma série na Netflix que reforçam justamente essa ideia de que nós não precisamos de muitas coisas, nenhum deles, né, nenhum desses movimentos se aproxima do que Diógenes fazia, mas alguns movimentos até são parecidos, de pessoas, os freegans, né, se eu não me engano, que se alimentam de alimentos descartados por supermercados, então nem dinheiro com comida eles gastam. Mas esses, os movimentos minimalistas e a própria Marie Kondo, eles defendem isso, assim, que nós não precisamos de muita coisa. Então é um movimento meio anticonsumismo, né? Os movimentos de consumo mais lento, consumo mais consciente, todos eles trazem alguns traços em comum com esse movimento cínico, que é uma palavra que a gente até usa, né, atualmente, mas não com o mesmo sentido, mas que desde a Grécia Antiga traz essas reflexões de o que eu preciso para viver, o que é realmente necessário e o que está me atrapalhando.